Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal. Já vai deixando seu like, se inscreva, ativa o sino. Vamos para mais um corte que eu preparei para vocês com as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo. Na internet, ele foi publicado no jornal Zero Hora em 18 de dezembro de 2006, no dia seguinte à vitória do Inter sobre o Barcelona, um super feito que foi muito celebrado, muito comemorado por ele, que foi um grande colorado. Fica aqui os nossos sentimentos também para a família de Luiz Fernando Veríssimo, filho de Érico Veríssimo, os caras que são geniais com a escrita, né, com a palavra. Muito bem, gente, vamos embora aqui falar um pouquinho dessa 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu quero começar com um papo do jogo entre Flamengo e Grêmio, porque os tricolores estão muito nervosos com essa partida, tá? Já tem coisa na rede social aí dizendo que se o gremista pudesse desistir desse jogo, quem sabe desistiria. Tem um receio, especialmente pelas últimas goleadas do Flamengo, né? Acho que é uma equipe que está, depois de algumas eliminações, né? Depois do que aconteceu no Mundial de Clubes e depois de ter recebido muitas críticas, está num momento que volta a ser muito empolgante para a sua torcida, o que faz com que a torcida gremista fique preocupada. O que podemos esperar do Flamengo nesse jogo, na sua casa, ingressos esgotados e um caldeirão no Maracanã? Então, é o melhor time do país no momento, né? Contra um Grêmio que tropeça, não consegue se recuperar de forma regular. Teve uma boa vitória fora de casa contra o Atlético Mineiro, mas até o próprio enfrentamento recente entre Flamengo e Grêmio é muito favorável ao Flamengo, né? Acho que não tem comparação hoje entre as duas equipes. Mas é futebol, Kelly. Uma coisa que muitas e muitas vezes, esse tipo de prognóstico que eu fiz aqui agora, ele cai por terra, porque um adversário está num dia melhor que o outro, porque um treinador monta uma estratégia que anula algumas virtudes, porque às vezes tem o imponderável, às vezes o resultado não seja o esperado. Mas é óbvio que há um favoritismo muito grande do Flamengo, principalmente depois desse baile que a gente está vendo na tela, esse 8-0 contra o Vitória. Óbvio, um time não ganha do outro de 8-0 se o time derrotado não também fizer muita força para isso acontecer. Tem muito mérito do Flamengo, mas tem muita coisa ruim que o Vitória fez no jogo. E o Grêmio sabe muito bem disso, certamente tomará cuidados no Maracanã amanhã para que isso não se repita. Mas é uma equipe muito difícil de ser batida hoje sob seus domínios e o Grêmio não está vivendo um momento que o privilegie nesse enfrentamento. A grande realidade é essa. Que tipo de cuidado é imprescindível para o Grêmio amanhã contra esse poderoso Flamengo? Todos. Todos. Em todos os setores, em todas as linhas, em todas as posições. É um Grêmio que vai precisar de muita atenção contra, como o Coutinho falou, a melhor equipe do país no momento. Vem de uma vitória acachapante em cima do Vitória, o que dá ainda mais confiança, né, para a equipe rubro-negra. Mas é um Grêmio que, apesar de ainda não ter mostrado muito nesse Campeonato Brasileiro, um Grêmio que está lutando ali pela parte de baixo da tabela, vai ser um Grêmio que vai precisar se fechar, vai ser um Grêmio que vai precisar se proteger num primeiro momento, algo que não vem fazendo tão bem assim, tá? Apesar de ter contratado alguns reforços, inclusive o Valbuena ali para a zaga, né? É uma zaga um pouco mais experiente, uma zaga mais pesada. Talvez seja um Grêmio aí que precise proteger muito bem a sua área para, a partir desse momento, tentar pensar numa construção mais ofensiva. Eu acho que o jogo vai se desenhar para uma posse de bola do Flamengo, como todos os jogos do Flamengo vêm se desenhando. Um Flamengo que envolve, um Flamengo que se movimenta bastante, um Flamengo que sabe rodar a bola e sabe encontrar espaço. Pelo lado do Grêmio vai ser se defender, se fechar, para quem sabe ali, num contra-ataque, numa bola aérea, né? Tentar ali criar algum tipo de dificuldade, porque é muito difícil bater o Flamengo vem embalado e ainda vai jogar em casa, perto dessa empolgação toda que a torcida está vivendo de forma muito justa. Antes da gente seguir falando desse duelo, deixa eu só dizer para toda a nossa audiência que está nos acompanhando que o Botafogo saiu na frente no duelo contra o Bragantino, acabou de fazer um gol. Danilo marcou 1-0 Botafogo no Engenhão, partida que está rolando neste momento no Premier. E vocês seguem com a gente, nos acompanhando, dando uma olhadinha lá também. Volta aqui para o Sport TV News. Não deixa de acompanhar os nossos debates por aqui, porque a gente sim vai seguir falando de toda a rodada do Campeonato Brasileiro. Primeiro gol do Danilo, né? E atualizando. É primeiro? Primeiro gol do Danilo com a camisa do Botafogo. Muito bem, então... Já tinha dado assistência? Já fez, de fato, o que tinha que fazer, né? Contribuir com o time e fazendo gol melhor ainda. Então, gente, olha só, sobre a defesa do Grêmio, a gente estava falando sobre isso, ponderando muito bem. O Valbuena se machucou, está fora da temporada, então a estratégia do Mano Menezes, que muito se fala que é um treinador que gosta de se proteger, né? Não vou usar outra palavra por aqui. Não vou usar retranqueiro, não, tá? Não vou. Mas
Quase saiu, né? Quase saiu, sem querer, não sei como. Mas é um setor que o Grêmio vem enfrentando problemas, né? Primeiro porque não encontrava um zagueiro de pé direito. Quando encontra, ele se machuca, tá fora da temporada. Provavelmente vai usar ali o Kahneman, que é uma liderança, mas é canhoto, assim como o Wagner Leonardo, e aí ele vai ser deslocado para a direita. Então, volta a ter um problema que tentou solucionar. Pois é, o outro zagueiro destro do elenco é o Gemerson, que tá muito mal, né? A torcida não quer ver o Gemerson. Não quer. Então, é a solução, é a alternativa que tem para tentar frear esse time do Flamengo. Acho que é isso. A Belly citou a estratégia, acho que não tem muito o que fazer de diferente. Até porque, se a gente pensar no Grêmio, qual foi o jogo que o Grêmio adiantou a marcação ou tentou ficar com a bola contra o adversário e foi muito impositivo? Nos momentos em que fez isso, certamente foi fragmentos muito curtos dos jogos e diante de equipes que são bem inferiores ao Flamengo. Então, assim, é complicado imaginar uma estratégia diferente no Maracanã, tentar se fechar bem, neutralizar os espaços que o Flamengo pode explorar perto da área do Grêmio e tentar sair em velocidade. Tem dois jogadores muito interessantes pelos lados, né, que, quando acionados em profundidade, costumam gerar perigo à defesa adversária. O Kiki Oliveira pelo lado esquerdo, o Alisson pelo lado direito. Bright White não é um velocista, mas não é um jogador lento também, então ele consegue ser também útil na questão do contragolpe. Mas é aquilo, tudo isso é a teoria, né? Se esses caras que a gente está vendo na tela aí estiverem num bom dia, o Flamengo coletivamente encaixar o jogo, é uma equipe que também leva poucos contragolpes, né? A gente está falando de uma possível estratégia de contra-ataque, mas a velocidade e a coordenação com que o Flamengo reage logo após perder a bola no campo de ataque inibe muitas vezes a transição ofensiva adversária e faz com que o Flamengo retome a bola rapidamente perto da área. É difícil, é uma tarefa bem complicada, mas você falou, o Mano, ele, ao longo da carreira, conseguiu montar equipes que se saíam bem nesse estilo mais reativo. Não é o histórico recente dele, tá? No Fluminense, ano passado, ele até consegue melhorar um pouco a defesa, mas era uma defesa que vinha muito mal e também coincidiu com a chegada do Thiago Silva e o retorno do André naquele momento. Mas se a gente pega essa temporada de 25, o início do Fluminense não é bom do ponto de vista defensivo. A reta final de trabalho dele no Inter, antes do Grêmio, também não é positiva na parte defensiva, e esse Grêmio menos ainda. Se a gente comparar com o que era o Grêmio com o Gustavo Quinteiros, óbvio que teve uma melhora, mas também era uma bagunça total, aquele Grêmio, né? Houve uma pequena melhora, mas não o suficiente para colocar o tricolor ali numa zona mais confortável do Campeonato Brasileiro. Um Flamengo que não toma muito contragolpe e também não toma muito gols, por consequência disso também, né? Agora... O Flamengo tem um saldo de gols melhor do que o segundo melhor ataque do campeonato. Isso é uma coisa, assim, é muito impactante. Se você pega o Campeonato Brasileiro a essa altura do campeonato, depois de 22 rodadas, né, 9 fora os jogos aí que não foram pagos, mas você ter mais saldo de gols. O Flamengo tem 36 gols positivos, né? 36 gols de saldo. A diferença de gols feitos e tomados. Né? E o Cruzeiro, que tem o segundo melhor ataque, tem 35 gols marcados. Cara, é muito significativo isso. Bom, vive esse bom momento, né? E com um jogador que agora foi convocado para a seleção brasileira, o Samuel Lino foi chamado por Carlo Ancelotti. Ele vai substituir, gente, o Matheus Cunha do Manchester United, porque ele se lesionou, teve um problema muscular a princípio, né? Ainda vai ser avaliado e diagnosticado, mas se lesionou nesse sábado e, portanto, Samuel Lino ganha essa oportunidade. Um cara que tem vitória pessoal, que se dedica muito dentro de campo, né? Impressionante o quanto parece que o Samuel Lino, depois de ali aquele começo, com alguma desconfiança e até com erro, né, de pênalti e tudo mais, ele prova que ele é um jogador que tem muita dedicação dentro de campo, que pode contribuir muito com esse time. Foi um cara pedido, né, pelo Felipe Luiz. Ele chega e, no bom jargão aí popular, ele tenta colocar a bola debaixo do braço para resolver a situação. Sim. E assume uma titularidade, né? É um cara que vem sendo muito interessante. O torcedor brasileiro que não acompanha o futebol espanhol, né? O Samuel Lino vem do Atlético de Madrid. Teve a oportunidade de conhecê-lo até mesmo na Copa do Mundo de Clubes. O Atlético de Madrid que foi eliminado ainda na fase de grupos, no grupo do Botafogo, do PSG e do Seattle Sounders. O Samuel Lino estava lá. Era um dos brasileiros que a gente falava, onde estão os brasileiros desse Mundial, para além dos times brasileiros? Sim. E o Samuel Lino era um deles. E assumiu bem ali a titularidade. Vem sendo muito importante nessa construção ofensiva do Flamengo, jogador de beirada. Ele tem o desequilíbrio do 1 contra 1,
também, ele tem essa agilidade, né? É um jogador que fisicamente ele nem é tão forte assim, mas ele consegue muito bem na condução de bola, no drible, né? Ludibriar ali o seu adversário, enganar o seu adversário. E isso é muito importante pensando até mesmo em seleção brasileira. Claro que pensando em Flamengo, tá sendo um cara desequilibrante, mas pensando em seleção brasileira, levando em consideração que muitas vezes os jogos de seleção e até mesmo jogos de Copa do Mundo, pensando no médio prazo, são jogos mais amarrados, que os dribladores eles vêm, entre aspas, aí, perdendo espaço. A gente fala muito de um futebol muito tático, de muita entrega técnica, mas que muitas vezes perde essa característica do 1 contra 1, do cara que realmente faz o improvável. O Samuel Lino pode ser um desses caras, né? A gente falava sobre ele estar na pré-lista, acabou sendo convocado, acho que até de forma muito merecida, e a gente espera que ele consiga render na seleção brasileira, que não sinta o peso de vestir a amarelinha, como não sentiu o peso de vestir a camisa do Flamengo. Eu estou muito curiosa para ouvir do Coutinho como é que ele pode render bem assim na seleção brasileira, e já trago para discussão alguns números do Samuel Lino. São só 8 jogos pelo Flamengo até aqui, 6 participações diretas em gols, com 2 marcados e ainda 4 assistências. Acho que já são números que mostram as credenciais. O cara, assim, o Flamengo tinha muito problema para terminar as jogadas, né? Às vezes controlava o adversário, dominava, mas não conseguia produzir uma quantidade de chances suficientemente relevante dentro daquele cenário de jogo, né? Você tá vendo um time ali que tem a bola no campo de ataque o tempo todo, você vai esperar que esse time vai criar as oportunidades. E muitas vezes o problema era justamente aquilo que o Samuel Lino traz de melhor para o Flamengo. Como ele toma as decisões perto da área, né? A Belly citou a habilidade que ele tem, é um jogador repertório de drible em espaço curto. Isso foi, para mim, o principal que fez o Flamengo trazê-lo ao clube. A capacidade de enxergar os companheiros bem posicionados dentro da área para servir ou até mesmo finalizar. Enfim, a forma como ele vai concretizar aquela jogada. Estava até dando uma olhadinha aqui na quantidade de jogadores da seleção para o lado esquerdo do campo convocados dessa vez, né? Porque se a gente for ver, o Matheus Cunha não é um homem de lado. Ele é um homem central de ataque, né? E até na última convocação jogou muito bem contra o Paraguai, como um jogador que saía da área e vinha circular na intermediária. Para o lado esquerdo hoje, a gente só tem o Gabriel Martinelli para essa data FIFA, que foi o titular, inclusive, do jogo contra o Paraguai. Eu acho bem provável que o Ancelotti dê oportunidade, se não como titular em um dos jogos, mas entrando no segundo tempo. E vale lembrar o seguinte, é um jogador que está no radar da seleção há um tempo, né? Eu lembro que na apuração dos colegas aqui, nosso colega Caio Mota uma vez apurou que ele estava na pré-lista ainda era do Dorival Júnior naquela ocasião, ainda era jogador do Atlético de Madrid. Ajuda muito defensivamente também. No Atlético, a melhor temporada dele, ele não jogava como ponta, era como ala. Eram 3 zagueiros e ele jogando como ala esquerda, mesmo não sendo um jogador canhoto, um jogador destro, mas funcionava muito bem, fechava a linha de 5 atrás. Faz esse vai e volta com facilidade. É um jogador, assim, muito diferente em se tratando de futebol brasileiro, né? Quando ele foi contratado, o Felipe até ironizou algumas declarações que muita gente deu, né? Mas será que ele vale tudo isso? É porque muita gente não acompanha, de fato, com regularidade o futebol de lá. E eu não estou julgando ninguém, cada um sabe o que faz, mas quando você vai analisar um jogador, você tem que acompanhar, tem que ver ele mais vezes dentro de campo para saber se ele vale ou não aquilo ali. O Felipe Luiz, numa entrevista recente, disse que ele vale o dobro, talvez o triplo, né? Então é isso. Ele tem a confiança do treinador, mas ele também está mostrando por que tem essa confiança dentro de campo. Acho que é bem interessante. Samuel Lino, então, convocado para a seleção brasileira. Vamos ver se ele pode aparecer aí, entrando em campo, como titular ou não, com Carlo Ancelotti, nesses jogos aí eliminatórios para a Copa do Mundo. Gente, tivemos mais um gol no jogo entre Botafogo e Bragantino. A gente vai mostrar os gols para vocês. O primeiro, que foi o do Danilo, tá na tela aí aparecendo. Olha ali, jogada pelo meio-campo. Nossa, um chutaço. Muita liberdade, de fora né? da área, liberdade, espaço totalmente aberto. E o primeiro... Começaram há 8 meses. É por aí, Veneu, ou você não tem informações sobre isso? É por aí, Fernandinha. Assim, esse assunto tá esse antigo, prazo, né? de 2029, para mim, foi uma grande campanha eleitoral da antiga gestão, né? Que utilizava desse assunto para tentar ganhar votos em cima disso, inclusive presenteando conselheiros com a camisa do Flamengo e o número 29 atrás, em referência à data de 2029. A grande pergunta é, para sair esse estádio em 2029, como é que o Flamengo iria fazer a parte financeira? Porque a partir do momento que você iniciar a construção desse estádio, automaticamente você vai se endividar. E como que você vai conseguir dinheiro para isso? Para fazer isso, você automaticamente prejudica a construção do elenco, né, para disputa de títulos,
e, obviamente, você, enfim, vai buscar recursos de outras formas. E aí o Flamengo iria se tornar SAF na ocasião? Fica o questionamento. A nova gestão chegou e falou muito bem a verdade para o torcedor rubro-negro. Ó, nesse prazo não tem como a gente construir sem afetar a construção, a manutenção do elenco, enfim, disputa por títulos. Eu acho que tem que jogar sempre a verdade. O importante é sair, mas não que isso prejudique a construção do time, enfim, o planejamento para ganhar títulos dentro de campo, porque isso é mais importante. Então, com o passar do tempo, o Flamengo vai trabalhando em cima disso, até porque o Flamengo hoje consegue fazer o Maracanã ser muito mais lucrativo para o clube. A própria gestão já falou sobre isso. Por exemplo, o lucro saiu de 30% para 70%. Dobrou, mais do que dobrou. Então, assim, é ter calma, paciência. Eu entendo o torcedor, porque eu, particularmente, como torcedor do Flamengo, meu grande sonho é ver o Flamengo com estádio próprio, mas não adianta nada você ter um estádio próprio e se endividar com isso. Que é um grande exemplo? O Corinthians, por exemplo. O Corinthians tem um estádio próprio, mas olha quanto de dívida eles têm por conta desse estádio. Recentemente, a torcida fez campanha para tentar juntar dinheiro para pagar o estádio. E até agora, nada. Então não adianta você ter um estádio e dizer, olha, eu tenho estádio, sendo que você está cheio de dívida. Não faz o menor sentido isso. Ô Pedrosa, e às vezes o torcedor, o Flamengo equalizou suas dívidas já tem algum tempo e por conta dessa organização financeira consegue, além da potência que os nossos clubes aqui do Rio de Janeiro já são, pelas suas camisas, sua história e tudo mais, passa a ser também uma potência financeira. Mas não ao ponto de você ter dinheiro para construir um estádio, fazer grandes contratações. Senão você acaba fazendo o que o Vene falou. Você acaba se endividando. Pra quê? Se você tem um Maracanã. É legal ter um estádio, claro que é. Eu acho que pode ser realizar esse sonho, mas eu acho que tem que ser sem pressa, ô Pedrosa. Eu acho que o Vene foi muito bem quando ele diz que a construção do estádio não pode impactar no departamento de futebol e nas diretrizes do futebol. O Flamengo hoje é um time em ascensão já há algum tempo. E a cada ano que passa, o Flamengo tem mais time, tem mais jogadores, tem mais contas. Ao mesmo tempo, você está falando de uma potência mundial, então você consegue atrair marcas para poder, quem sabe, investir dentro desse estádio. Você consegue vender camarotes, você consegue name rights, você tem vários mecanismos para você conseguir construir esse estádio. Eu acho que tem que ter calma, não tem porquê. O Flamengo tem o Maracanã, que é um lugar que o Flamengo enche direto, 40 mil torcedores de lá era crise. Estavam falando que não estavam enchendo o Maracanã. Sendo que 40 mil já é uma média muito grande para muito clube. O Flamengo consegue botar 50, 60 todo jogo. E com uma alta renda, porque hoje os ingressos também, até o BAP conseguiu voltar atrás nessa prática de ingressos, mas são ingressos caros, são sócio torcedor caros também. É aquilo, cara, é tentar equilibrar as contas, tentar equilibrar tudo que é possível para que o Flamengo não perca a sua competitividade esportiva ou isso seja impactado. Mas o estádio é muito importante também, porque um clube como o Flamengo, que fatura bilhão por ano, não pode ficar dependendo do próprio Maracanã, que é um mecanismo público. Quando o Flamengo tiver o próprio estádio, as coisas vão melhorar mais ainda. E eu acho que o torcedor rubro-negro vai ficar feliz com isso também. E olha só, embalado depois da goleada 8-0 em cima do Vitória, o Flamengo agora vai pra cima do Grêmio para manter a liderança do Brasileirão. E tem gente comparando o Flamengo desse ano com o de 2019. Será que o Vene concorda? Vene Casagrande, antes de responder essa pergunta, dessa comparação, que eu também quero que o Pedrosa responda, eu quero que você me diga qual vai ser o maior desafio do Felipe Luiz contra o Grêmio. Eu acho que daqui pra frente, Vene Casagrande. Sobretudo diante do Grêmio, daqui pra frente também, eu acho que o maior desafio do Felipe Luiz é fazer com que os jogadores não subam no salto. Ficar com aquela... Sim. A gente sabe como é que é. Depois de um grande momento, vive um grande momento, depois de um 8-0, os jogadores ficarem de salto alto e acabarem performando não da maneira que podem performar como a gente já viu em outros momentos. Inclusive, isso vale até para o torcedor que vai ao Maracanã. Eu vejo muito torcedor rubro-negro animado, achando que vai ser sempre um espetáculo, como foi diante do Vitória. Flamengo e Grêmio, o Grêmio vive um péssimo momento. O Flamengo vai amassar novamente, a gente vai ver um show dos jogadores do Flamengo. Gente, não é assim. Não vai ser sempre um show. E eu tô falando isso porque eu vi, ninguém me contou. No jogo de ida da Libertadores da América contra o Internacional, o Flamengo venceu por 1-0 e eu vi gente vaiando no Maracanã, o resultado extremamente positivo numa competição importante. Então, fica o alerta para os torcedores que estão achando que o Flamengo vai sempre amassar o adversário. Não, pelo contrário. Vai ter jogo que vai ser difícil, vai ter jogo que vai vencer na bacia das almas, vai ter jogo que não vai vencer, o Flamengo não vai vencer todos os jogos. Isso precisa ser dito. Então, torcedor, não fique achando que vai ser sempre um espetáculo, porque não será. O mais importante nessa competição, no Campeonato Brasileiro, é manter regularidade, conquistar os 3 pontos.
Óbvio que se vencer dando show como foi contra o Vitória, é o melhor dos cenários, mas nem sempre será assim. Então acho que pro Felipe Luiz, inclusive, ele tem que acabar com o clima de oba-oba nos bastidores. Não estou dizendo que tem esse clima de oba-oba. Eu já ia te perguntar. Mas assim, você vence por 8-0, qual é o trabalho do treinador nesse momento? Evitar o oba-oba nos bastidores. Isso, né? Exatamente. Até porque ele já foi jogador, ele sabe como que funciona e trabalhou com alguns jogadores que pertencem a esse elenco. Então esse vai ser para mim o maior desafio do Felipe Luiz nesse jogo contra o Grêmio. Claro, tem um adversário também que provavelmente vai ser armado da melhor maneira possível, mas hoje o Flamengo é amplamente favorito para enfrentar o Grêmio dentro de casa. Inclusive os números mostram isso. Nos últimos 7 jogos entre as duas equipes, 5 vitórias do Flamengo e 2 vitórias do Grêmio. Ô, Lucas Pedrosa, tá cedo para começar esse negócio de comparação. Você não acha, não? Com Primeiro certeza. porque eu acho que vocês sabem como eu sou. Eu acho que a gente consegue comparar as coisas no futebol, eu já acho muito difícil, porque o futebol muda a cada 5 anos, mudava a cada 10, hoje em dia a cada 5 anos muda estilo de jogo, tudo. Já acho difícil você comparar o que já passou com o que está agora. E ainda mais quando o que não terminou ainda. A gente está falando de um 19 que a gente já sabe que venceu tudo. E você comparar com o Flamengo agora que começou a embalar, a imprimir, já está desde o início do ano se equalizando, é claro. Mas agora começou a dar aquele sorriso largo no rosto do rubro-negro, né? Primeiro, o Flamengo de 2025 tem que ser melhor do que o de 2022. Depois que for melhor que o de 2022, aí pensa no de 2019. Tem que lembrar que o de 2022 foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o que está longe de ser fácil, é muito difícil. E que era um time bem redondinho, bem arrumado, tinha Pedro e Gabigol no ataque, tinha o João Gomes jogando muita bola também, entre outros atletas, o próprio Everton Ribeiro, eu lembro muito bem da final da Libertadores, o que o Everton Ribeiro jogou bola naquele ano ali é sacanagem. Para 19 eu não vou nem citar. Agora, se você me perguntar em material humano, em elenco, qual é o melhor elenco, já era no início do ano. Agora tá melhor ainda. O Flamengo tem o melhor elenco dos seus últimos 6 anos. Eu não tenho dúvida disso. O banco e o time titular do Flamengo são 2 times que poderiam ser titulares aí tranquilamente. Agora, gente, o melhor é quem vence. Com todo respeito. É isso. Assim, a gente acho. pode ficar tudo no hipotético. Eu também acho. O melhor é quem vence. A seleção de 2006 era melhor do que a de 94? Era. Talvez era. Mas quem quem venceu? ganhou? Eu também acho isso. Eu também sou assim. Por isso que eu falei, eu acho difícil comparar ainda para um ano que não acabou. Porque eu acho que a régua acaba vindo, obviamente, para título. De que adianta? É igual quando eu brinco no jogo. Teve tanto de posse. Mas não fez gol, meu, não ganhou. Ninguém depois vai lembrar o que tá dentro daquele resultado ali. Vai só olhar o resultado, Renê. Até porque, Fernandinha, em 2019 os adversários eram totalmente diferentes. Hoje, por exemplo, a gente vê SAFs muito mais fortes aqui no futebol brasileiro. Tudo era diferente. Eu, particularmente, também não gosto de comentar. Inclusive, o Felipe Luiz foi questionado sobre isso na última entrevista coletiva, essa comparação com o time de 2019. Ele falou, são momentos diferentes, cada um conquistou as suas glórias. Por exemplo, comparar 2019 com 81. Tem gente que também não gosta de ficar fazendo isso. Eu não gosto de comparar. O mais importante é vencer. Agora, se você me questionar assim, o Felipe Luiz tem potencial para superar... O Felipe Luiz tem potencial para superar... Superar o Jorge Jesus? O Jorge Jesus tem. Sabe por quê? Ele disse tem, Pedrosa. Tem, porque ele pode conquistar a Libertadores esse ano, ele pode conquistar o Campeonato Brasileiro, ele pode sonhar com a conquista do Mundial, que não seria nenhum E se ele não absurdo. conquistar os 2, ele supera? Não supera, porque foi como o Pedrosa mencionou aqui, é como você precisa ganhar. Hoje, para mim, o Jorge Jesus é o melhor treinador que eu vi no Flamengo, eu tenho 35 anos. O que ele fez em 6 meses foi um absurdo, gente. Ele tem mais título do que derrota. Agora, o Felipe Luiz, ele tem potencial, até porque ele pode continuar no Flamengo depois. Eu acho que o Jorge Jesus também vai ser difícil superar, porque ele traz um novo até pro próprio Brasil. Então, assim, ele traz uma coisa nova, uma coisa diferente, um futebol que... Gente, o que é isso? Qual é esse tipo de jogo, né? E aí começa... Aí, nação, ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte do nosso canal. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ativa o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.